13h42, já de volta aqui com o Bora Brasil, agradecendo imensamente o carinho de todos vocês. E como prometido, felizmente, já está na linha conosco aqui o Dr. Lincoln Gaquia, um dos promotores mais atuantes da história do Brasil, um dos responsáveis por essa operação de hoje, que inclusive está capitaneando essa operação, a fim da linha, que nós detalhamos no início todo do jornal de hoje, com o envolvimento direto do crime organizado nas companhias, nas empresas de transporte público aqui da nossa cidade. Doutor, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por nos atender, viu? Tá tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Um prazer falar com vocês aí da Rádio Band. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Bastante corrido o dia, né? Vocês estão cobrindo aí, mas graças a Deus tá tudo correndo muito bem. Eu imagino, doutor, a correria do senhor. Achei até que o senhor não teria tempo para nos atender, então de antemão reforço aqui o meu agradecimento. O prazer é todo meu em falar com o senhor sabe bem disso, pelo respeito gigante que temos com a sua pessoa e em especial com o seu trabalho. Agora, doutor, há algum tempo eu o entrevistei lá na TV Band e nós conversamos bastante a respeito das ramificações do crime organizado. E o senhor deixou bem claro ali que coisas surpreendentes talvez seriam descobertas. Hoje eu entendo bem o que o senhor tentou me dizer no passado, que essa operação de hoje é uma operação relativamente extensa, né? Vocês devem ter pego um fio da meada ou alguns fios da meada e foram se aprofundando na investigação até levantar as provas necessárias para uma ação tão grande como essa ação de hoje, não, doutor? É exatamente isso. Você puxou pela memória, mas foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Nós tínhamos já essa informação que desde a época da primeira greve de ônibus, lá nos anos 2000, em que a prefeitura acabou contratando aqueles peroeiros, né, para substituir os ônibus, depois vieram as cooperativas de vans, o crime organizado acabou entendendo, né, que havia ali um bom negócio para eles entrarem, e naquela época já começaram a entrar nesse ramo de vans, né, principalmente das cooperativas de vans. Isso foi crescendo e essas pequenas cooperativas se tornaram grandes empresas, inclusive hoje SAs, né, como as duas que estão sendo objeto da operação de hoje, a TW, que é a Transwolf, e a UpBus. Essas duas empresas são responsáveis por 25% do transporte aqui da metropolitana de São Paulo. Pra você ter uma ideia, as duas empresas transportam mais de 700 mil pessoas por dia e receberam só no ano passado, junto às duas, mais de 800 milhões de reais do poder público municipal. Mas para que a gente realmente, né, traçasse toda essa linha do tempo e reuníssemos provas bastante robustas de que o crime organizado, Joel, ele se assenhorou, né, ele tomou conta da direção dessas empresas que prestam um serviço público essencial e de utilidade para o cidadão, que não pode ser paralisado. Então demorou aí em torno de 3 anos as investigações aqui para o Ministério Público, começaram em 2019, até que a gente pudesse ter êxito hoje nessa operação, que eu reputo uma das maiores da história. Doutor, o crime organizado, o tráfico de drogas, o crime como um todo, colocar dinheiro dentro de empresa para lavar o dinheiro, esquentar o dinheiro, é algo que a gente já conhece e é algo previsível, né? Acho que vocês trabalham com essa previsibilidade. Agora, uma empresa criminosa, como são os indícios fortes aí em cima dessas empresas, receber dinheiro público, você torna algo que é grave muito mais grave. Como é que deveria ser a responsabilidade de uma prefeitura, por exemplo, como a prefeitura da cidade de São Paulo, ao enviar milhões e bilhões, se você acumular nos anos, estamos falando de bilhões, para uma determinada empresa? O senhor não acha que daqui para frente tem que haver um filtro ali para você saber muito bem para onde você está mandando o dinheiro? Olha, sem sombra de dúvidas, né? Eu quero deixar bem claro aqui que a participação dessas empresas nesse setor de prestação de serviço essencial, que é o de transporte coletivo urbano, ela não começou nessa gestão municipal, infelizmente ela já vem de décadas, né?
Então passou por várias gestões. E você tem razão, né? Na verdade, nós verificamos que formalmente os processos aí de licitação, que essas empresas foram vencedoras, ele está correto, né? Não havia, pelo menos formalmente, nenhuma irregularidade na disputa e na concessão dessas linhas a essas empresas. Mas a gente precisava reunir provas de que terceiras pessoas, né, que relacionadas a criminosos, inclusive famosos do PCC, estavam fazendo parte do controle acionário dessas empresas. E a medida que a Prefeitura tomou hoje foi uma medida, na minha opinião, bastante positiva, porque o prefeito municipal ele resolveu acatar a decisão judicial e já editou 2 decretos de intervenção. A Prefeitura, por exemplo, poderia ser contrária à intervenção, que nós até não esperávamos. Mas o senhor prefeito, ele acatou a medida judicial que foi imposta e já decretou a intervenção e já nomeou os interventores. De tal sorte, Joel, que a população não será prejudicada de maneira nenhuma e nem mesmo aqueles servidores dessas empresas ou fornecedores, tá? Não vai haver solução de continuidade. Agora, o que se propõe, se você me permite, é que haja, doravante, né, uma mudança na governança pública nessa área de prestação de serviço, com maior atenção dos poderes públicos estaduais, municipais, do próprio Ministério Público, que vai ajudar também nessa fiscalização para que não ocorram situações como essas, né? Então, eu diria para você que o importante, mais importante dessa operação de hoje, que é uma medida judicial de intervenção que é inédita, o mais importante foi que nós tirássemos os criminosos da direção dessas empresas, né, obrigássemos o poder público a intervir e que a população, que é o destinatário final, Joel, continuasse a receber a prestação do serviço público. Então, essa eu acho que é o principal da operação. Porque eu citei alguns exemplos de lavagem de dinheiro, por exemplo, os postos de combustíveis também são bem utilizados pelo crime organizado, só que ali você não tem o dinheiro público, né? E no transporte público você tem o próprio poder público entregando munição para o bandido atirar nele. Que é mais absurdo, né? Exatamente. É o dinheiro da população sendo revertido para o crime organizado. Agora, o senhor falou em melhorar a ação do Ministério Público, o Ministério Público atuar de uma maneira mais presente para tentar ajudar nesse filtro, nessa fiscalização. Como que isso pode ser feito, né? Vocês vão passar algum tipo de orientação nova? Vão trabalhar num novo esquema para que essas licitações daqui para frente sejam feitas? Ou mais, vão pedir um pente fino de todos os contratos que estão assinados agora com as empresas de transporte em São Paulo? Porque a gente sabe que outras empresas no passado já foram investigadas e seguem hoje com contrato. Exatamente. Não, foi perfeita a sua colocação. Na verdade, o Ministério Público pretende sim auxiliar na revisão desses contratos. Nós vamos compartilhar essa prova obtida, né, nessas investigações do GAECO, com as promotorias também que tratam da cidadania e improbidade, né, para que eles também movam as ações necessárias. E existem inquéritos policiais em andamento pelo DEIC, com o nosso acompanhamento, que ainda não estão concluídos, que investigam outras empresas. Então, eu acho que o momento agora é de passarmos a uma fase de compliance, né, um compliance da administração pública, já que as empresas privadas já fazem tão bem, né, o compliance de todos os seus setores, que a administração pública também o faça, né, e retome para si essas concessões que foram entregues aí em licitações, às vezes, em que pode ter havido, inclusive, cartelização, né, já que só tem, nesse caso das 2 empresas, só tinha um interessado em linhas que são rentáveis, né? Bastante estranho, mas a gente sabe como o crime age. Então, o que eu queria dizer também para vocês... O senhor acha que poderia haver ameaça para os possíveis concorrentes? Não entra não que o pau vai cantar. Pode haver, e foi bom também essa atuação integrada nossa, também com a Secretaria de Segurança, com o Comando Geral da Polícia Militar, porque inclusive a Polícia Militar, o comandante, o Coronel Cássio, já garantiu aqui hoje que eles vão
também fazer operação para garantir a circulação dos ônibus, que a gente sabe, inclusive, né, que esses diretores que são envolvidos com o crime organizado podem determinar algum tipo de retaliação que pode prejudicar a população. Então, cabe à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública manter a segurança desse serviço. Isso vai ser feito. Muito bem apontado. Nós estamos diante de uma máfia, né, Joel? Eu sempre dizia isso. Estive o ano passado na Itália, num congresso anti-máfia, e o chefe de polícia de Palermo me procurou e falou: doutor, está acontecendo no Brasil exatamente o que aconteceu na Itália nos anos 80. Né? E eu volto lá semana que vem para outro congresso, e infelizmente, olha, as minhas suspeitas se comprovaram. Claro. Então há sim uma infiltração do PCC, do crime organizado, em serviço público essencial, infelizmente. O senhor sempre bateu muito nisso e está aí a prova agora. Agora, doutor, quando nós falamos de bilhões, e muitos bilhões no decorrer desses anos todos, fica difícil pensar no não envolvimento de agente público ou de agentes públicos. Acho que seria ingênuo de nossa parte acreditar que só esses 4 presos aí são responsáveis por esse esquema, só os que tiveram seus endereços checados são responsáveis por esse esquema também. Eu sei que o senhor tem muita informação e que não deve, não pode divulgar nesse momento, mas eu gostaria de ter pelo menos algum spoiler, alguma coisa nesse sentido, alguma antecipação prudente da sua parte de um possível envolvimento de pessoas que podem surgir no meio da investigação. Uma investigação como essa, a gente sabe como inicia. Como termina, não dá para fazer qualquer tipo de previsão. O que o senhor pode me dizer em cima disso? Olha, eu não posso dizer muita coisa, porque os processos, os 2 são sob sigilo judicial, mas eu posso afiançar para você que se houver indício de participação de qualquer político ou servidor público municipal ou de qualquer área nesse tipo de fraude, né? Nós vamos também para cima e vai haver, você pode ter certeza disso, a punição adequada. Até acredito que com a divulgação, né, aqueles que acabaram perdendo ônibus ou que sabem de alguma coisa, possa também se apresentar. O grande problema, Joel, é quando a gente trata de PCC, as testemunhas desaparecem, né? É uma situação que normalmente ninguém quer falar, não é? Por conta do risco de vida que corre. Mas a gente acredita, assim, com o que foi aprendido hoje, foram computadores, foram pendrives, muito material para ser analisado. Se houver algum indício, né, de participação de algum político, ou mesmo de algum servidor, você pode ter certeza disso, que nós vamos para cima também. O senhor se surpreenderia se no meio da investigação encontrasse algum agente público, algum político possivelmente envolvido ou não? Não, de maneira nenhuma, né? Não me surpreenderia de maneira nenhuma, porque, né, a gente não pode ser ingênuo de acreditar, por exemplo, que talvez algum responsável por esse setor não pudesse dar um Google vamos imaginar, nos diretores dessas empresas e verificar ou não tem capacidade financeira. A gente tem lá, sem nenhum demérito à profissão, mas tem lavador de carro, por exemplo, tem faxineira, e tem criminosos que estão foragidos, né? E outros que foram assassinados. Você pega o Django, você pega o Anselmo Cara Preta, né, que já estão mortos, inclusive, que tem parentes do controle dessas empresas. Então, algo extremamente suspeito, mas aqui a gente precisa comprovar, né? E a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Para fechar da minha parte, doutor, a Prefeitura de São Paulo vai manter o contrato com essas empresas até que haja a conclusão da investigação que está em andamento, fazendo a intervenção, como o senhor citou, né, assumindo a gestão, mas o contrato em si não está suspenso. Na sua visão, pelo que se sabe da investigação até agora, vai ser possível fazer uma limpa nessa empresa e manter esses contratos? Ou o MP deve pedir a suspensão definitiva desses contratos? Olha, então, aí eu acho que aí vai caber ao poder público. A ordem judicial foi a ordem de intervenção, e a intervenção ela tem data para começar e data para terminar, né? Ela vai ser uma intervenção por tempo determinado. E aí, ao final, ou se saneia a empresa, porque esses indivíduos que foram afastados, eles estão proibidos, inclusive, de pisar na empresa. Eles não podem praticar nenhum ato de gestão sequer, né? Ou se constitui uma nova diretoria proba,
ou então vai precisar se romper esse contrato aí com razão, não haverá nenhum prejuízo para o poder público, abrir uma nova licitação e trazer para esse tipo de serviço uma empresa que seja idônea, né? Exatamente, que é o que a gente quer, né? Com certeza. Dr. Lincoln Ngakia, foi um prazer mais uma vez falar com o senhor e parabéns pelo trabalho hoje e sempre, parabéns pela coragem. O crime ele tem que ter essa ciência, né? Que nós temos do lado de cá pessoas corajosas e que fazem por onde para defender a sociedade. Você defende de várias formas, como policial na rua atirando no bandido, como policial na rua salvando uma vítima ali de sequestro e através de investigações como essa, a investigação fim da linha. Porque através disso você acaba enfraquecendo, através de uma operação como essa, você acaba enfraquecendo um sistema que foi criado ao longo das décadas, sim, dá para dizer das décadas, e que hoje passa a perder um pouco de força, passa a ter um enfraquecimento. É o que a gente torce para que aconteça cada vez mais. Então, parabéns ao senhor, espero que o senhor pesque mais, porque o senhor é adepto da pesca esportiva, eu sei muito bem. Eu sei que é difícil o senhor sair para pescar, mas espero que um dia o senhor tenha condição de fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila, viu, doutor? Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu que te agradeço. Se Deus quiser, ainda pescaremos junto no futuro. Joel, um grande prazer. abraço para vocês todos aí. Vai ser um prazer muito grande. Com vocês. Tenha certeza, o prazer foi todo meu, doutor. Fique com Deus aí, que Deus o abençoe. Amém, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde. Intervalo.